O show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. Sempre com a participação do grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo e grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Bom, hoje é um dia especial para os amantes do doce mais adorado do mundo, né? O chocolate. Mas o consumo de chocolate costuma gerar certa preocupação nas pessoas que precisam controlar a glicemia. E hoje vamos falar sobre diabetes, um tema relevante que eu tenho certeza que todo mundo está aí esperando, né? Onde o Dr. Silvio coloca sempre na sexta ou no sábado o tema que ele vai falar lá no Facebook, né? No domingo as pessoas já ansiosas aguardando essa nossa entrevista. Então, bom dia, bom domingo, Dr. Silvio. Bom domingo, Heleno, aquele beijo para a família Tupi e falar de um assunto importante. Você sabe que eu sou uma pessoa que para eu estudar eu tenho que escrever. Então você faz ideia da quantidade de cadernos escritos que eu tenho? Imagina. Não, você não imagina não, cara, são pilhas e mais pilhas. E eu fui pegar da época que eu me formei, por volta de 1980, você vai quase meio século. E eu sempre tive um particular interesse no diabetes, que é uma doença que do ponto de vista clínico tem que ser muito clínico para a gente poder cuidar, porque o diabetes afeta vários órgãos, às vezes simultaneamente, sistema nervoso, a parte dos olhos, coração e por aí vai. O rim, o doutor Edson da creatina vai falar, claro. Creatinina. Pois é, a creatinina. Você falou creatina. Creatina é outra doutor Edson da creatinina. Agora sim. Grande professor da UERJ. Porque o diabetes é, indiscutivelmente, a principal causa de doença renal crônica. Portanto, é o principal fornecedor de pacientes, seja para as clínicas de hemodiálise, seja para transplante renal. Mas de onde veio essa história de diabetes? Aí eu estava vendo, nesses cadernos antigos, há 42 anos, a estatística estava em torno de 3,8% da população brasileira com diabetes, o que já era então um número considerável. Você sabe qual é a estatística que a gente tem hoje, Heleno? Tem nem ideia. Oficialmente 10,5%. É um número muito alto. Ou seja, 3 vezes maior do que era. Mas nós entendemos, quando eu falo nós, a Sociedade Brasileira de Diabetes, a qual com muito orgulho eu pertenço há alguns anos, achamos que esse número está subestimado, talvez já esteja beirando 12,5%, 13%. Porque, infelizmente, por conta da dificuldade de acesso ao sistema de saúde, muitos são diabéticos e não sabem. Tentar orientar os nossos ouvintes da família Tupi, quando suspeitar dessa doença, é o papel do Serviço de Saúde, um dos mais importantes que a gente já fez até hoje. Sabe de onde surgiu o termo diabetes? Tem a mínima ideia. Pois é, a primeira noção de diabetes, ela foi dada por encontrar o chamado papiro de Ebers, que era um papiro egípcio de 1550 a.C. Lá, eles viram o seguinte: o indivíduo bebia muita água e urinava muito, como se fosse aquele sifão, que a água entra por cima e sai por baixo. Entendi. E diabetes é passar através de, em grego. Então, diabetes é uma doença que se caracteriza pela intolerância ao açúcar. Tem vários tipos, mas os dois mais importantes, o tipo 1 e o tipo 2. No tipo 1, que corresponde aqui no Brasil entre 5% e 10% de todos os casos, existe um componente genético e uma doença autoimune, que eu já falei várias vezes para a família Tupi. É quando o indivíduo produz anticorpos que equivocadamente vão destruir as células beta-pancreáticas, justamente aquelas que são no nosso corpo responsáveis pela produção da insulina, o hormônio que nos permite fazer com que a glicose presente na corrente sanguínea vá para dentro das células. E olha, Heleno, a importância do papel da insulina. Você é um ser vivo, eu já disse isso algumas vezes, mas eu vou insistir. Nós somos seres vivos porque nós detemos a capacidade divina de produzirmos toda a energia que necessitamos. E o filé mignon da produção de energia, a picanha da produção de energia, é a queima da glicose. Mas para ela poder ser queimada, ela precisa estar onde? No interior das células. E quem permite a passagem da glicose de dentro do vaso sanguíneo para o interior das células é esse hormônio produzido no pâncreas. Agora imagine que o indivíduo começa a produzir anticorpos que vão destruir essas células. A produção de insulina desse indivíduo vai a zero.
E aí, veja bem, não tendo insulina para permitir a passagem da glicose, a glicose acumula no sangue. Eu vou fazer uma hiperglicemia. E a glicose ela é filtrada pelo rim do Dr. Edson, mais uma vez. À medida que ela é filtrada, ela tem uma propriedade osmótica. O que é isso, doutor Silvio? Ela puxa água com ela. Então, mais glicose passa pelo rim, mais urina é formada. O indivíduo se vê obrigado a urinar muitas vezes. E aí ele vai ter, obviamente, um processo de desidratação, ele sente muita sede. Então, o indivíduo bebe muita água, urina demais, porque a taxa de glicose é muito alta em função da perda de insulina. Esse é o diabetes tipo 1, e para a família Tupi saber, nós somos, no mundo, o terceiro país com maior número de casos de diabetes do tipo 1, que é uma doença complexa até mesmo para nós, endocrinologistas, que nos dedicamos a tratar disso, difícil de ser controlada, porque requer um controle rigoroso da alimentação, requer um controle rigoroso da aplicação da insulina e a prática concomitante de exercícios. É uma doença complicada. O maior número de casos, no entanto, não é devido ao diabetes tipo 1. 90% é do diabetes tipo 2, onde o indivíduo ainda produz insulina, Helena e família Tupi. Porém, uma insulina que atua com uma certa resistência. Ela não age do jeito que se esperava agir. É como aquele nosso zagueiro, não vamos citar nome, que está lá para defender, mas não defende direito. Ela está lá para colocar a glicose dentro das células, porém ela não se liga adequadamente ao receptor na célula e a glicose, ao invés de passar para o interior da célula, continua passeando no sangue, levando à hiperglicemia. Esse tipo de diabetes é o mais comum, corresponde a 90%. Nós temos hoje, estimadamente, 20 milhões de brasileiros com diabetes. 18 milhões com diabetes do tipo 2, que num primeiro momento não vai necessitar da insulina, até porque ele tem demais para tratar, ele tem que diminuir a resistência. E a principal ferramenta terapêutica para diminuir a resistência insulínica é a atividade física. E a gente fica acostado, sentado, vendo os caras correrem atrás da bola, mas a gente dá uma andada, a gente não dá. Então, mudar o estilo de vida, convencer aquele indivíduo que se ele não conseguir mudar o comportamento dele, não só perante a comida, parar de comer fast food, parar de se alimentar de forma irregular, comer muito doce, açúcar, isso é importante, claro que é, os nutricionistas vão puxar a minha orelha se eu não falar. Mas também é importante ter atividade física e fazer uso dos medicamentos, e cada diabético do tipo 2, dependendo do estágio que tiver, o tipo de medicação é diferente. Inclusive, hoje é o Dia Mundial do Chocolate, né? Eu citei aqui na abertura, e eu sei que tem gente que come chocolate várias vezes, todos os dias, e o diabético tem que ter uma atenção especial com isso. E você sabe que nos anos 70, a indústria alimentícia, de olho no mercado que o diabético propicia, criou os produtos diet. Produto diet é 0% de glicose. Ou seja, o diabético pode usá-lo, claro que com uma certa moderação, porque para manter um pouco o paladar do chocolate, a quantidade de gordura é maior. Então, vou comer chocolate diet, não me engorda. Errado. Engorda mais do que o outro. Mas se você é diabético, ele pelo menos não vai aumentar a tua glicose. Sim. Mas é o diet. Eu vejo aqui um chocolate a 55%, dado com muito carinho pela sua Regina, que eu vou levar para casa. Eu não posso comer. Por quê? Porque apesar de conhecer tanto sobre diabetes, acabei ficando diabético. Entendi. Então 55% o Silvio pode comer? Não, porque ele tem 55% de açúcar ainda. E o açúcar é proibido para o diabético. Então, na verdade, o que a gente tem que ter é um cuidado muito grande e ler o rótulo dos alimentos que a gente vai comer. Ou que a gente vai comprar no supermercado, porque eu não canso de insistir. Dieta começa no supermercado. Antes de encerrar, gostaria de acrescentar algum detalhe, doutor? Tem vários detalhes, porque eu tenho ainda o diabetes gestacional, que é aquele que surge no transcurso da gravidez, até porque a gravidez ela é mantida às custas de hormônios que têm como tendência a antagonizar a ação da insulina. Se a mulher já tem uma certa predisposição para o diabetes, na gravidez ela pode desenvolver, razão pela qual a doutora Célia, minha querida irmã, ela já faz a curva glicêmica, os colegas obstetras fazem, no terceiro trimestre. Logo quando começa, do segundo para o terceiro, faz-se uma curva glicêmica, que é um método de diagnóstico. Como é que eu diagnostico diabetes, doutor Silvio? Uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, colhida em duas ocasiões diferentes, ou acaso uma glicemia que esteja acima de 200. E o exame padrão ouro, que é a hemoglobina glicada, se ela tiver igual a 6,5, já está diabético, acima de 6,5 obviamente também. E a gente sabe que tem que usar insulina quando ela passa de 9,5%.
Então, o médico deve pedir hemoglobina glicada e deve orientar o paciente com relação ao tratamento. São inúmeras as complicações do diabetes, é a principal causa de cegueira no mundo. Como eu disse, a principal causa de doença renal crônica, aumenta o risco da pessoa sofrer um infarto agudo do miocárdio e um derrame cerebral em 3 a 4 vezes, afeta igualmente homens e mulheres e, como tudo nessa vida, à medida que a gente envelhece, eu aqui, a doença se torna mais comum, né? Vamos nos cuidar, família Tupi, ter uma alimentação equilibrada, legumes, verduras, frutas, peixinho, franguinho, carne magra, evitar o excesso de gordura. Vamos levantar o bumbum da cadeira, vamos fazer um pouco de exercício. Isso é permitido em todas as idades. Evidentemente, depois do 40, se você resolver entrar numa academia, uma avaliação cardiológica antes para evitar problemas desagradáveis. E procure o médico. Se estiver urinando muito, sentindo muita sede, com cansaço, você não produz energia, tem cansaço. Vamos procurar o médico. Um domingo abençoado, que a gente não sofra tanto às 4 horas. Oh, meu Deus. É pouco provável, mas Deus é Pai. É verdade. E tema para domingo que vem, amigão? Eu estava conversando com Regina, eu acho que um assunto importante é a meningite, que é a inflamação das meninges, que são as membranas que revestem o nosso sistema nervoso central. E é uma doença que hoje, felizmente, já tem até como prevenir em alguns casos. Falar o que é essa tal de meningite, quais são as causas, como diagnosticá-la, como tratá-la, como preveni-la. É o que a gente vai fazer domingo que vem. Lembrando que esse ano a gente vai voltar a falar de diabetes, porque for faltando falar um monte de coisa. Vamos fazer uma segunda parte desse nosso papo, então. Certamente, mas semana que vem meningite para me dar um tempo de diabetes, tanto falar do C6, C6H12O6, sabe o que é isso? Não. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. A molécula da glicose, fantástica. Ela que nos produz a energia, que nos faz falar ao vivo com a família Tupi todos os domingos, para minha alegria. E poder rever você e sua esposa. A nossa alegria. Além da Lelê, do Gugu, do Epa. Isso aí. E falar com a família Tupi é tudo de bom. Beijo. Amigão, um grande abraço, bom domingo, boa semana e até domingo que vem. Tchau, tchau. Até domingo que vem, esperando os puxões de orelha do meu querido Luiz Santoro, que ele falou, mas você falou errado. Acho que hoje não, eu acho que hoje foi direitinho. Domingo passado ele falou, foi ótimo. Eu até levei um susto, também. Acho que ele não estava ouvindo direito. Eu acho que hoje também. Santoro, pega leve com a gente aí, hein? Abraço, Ele é ótimo. amigo. Beijo. Show do Heleno.